Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Silvia Rodrigues Pachikowski, eu sou diretora cultural da ASP e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. Nós estamos extremamente felizes com a abertura do nosso abertura oficial do nosso mês da Advocacia ASP. A nossa entidade conta com mais de 78 anos de fundação, com aproximadamente 80 mil associados, e nós temos como uma principal missão potencializar e facilitar o exercício da advocacia. Por isso, nesse mês, nossa proposta foi um pouco mais além. Nós pensamos num debate sobre a advocacia do futuro, sobre refletir sobre as mudanças que vêm ocorrendo no nosso planeta, decorrente da pandemia, decorrente de diversos marcos legais e significativas mudanças tecnológicas, analisando modificações no modo de operar segmentos, revendo paradigmas, enfim, fazendo uma reflexão bastante profunda sobre a nossa nova realidade. Reunimos diferentes temas, serão mais de 20 eventos online, com palestrantes de diferentes áreas do conhecimento jurídico e acadêmico, e ainda com algumas experiências muito interessantes para propiciar também a você uma visão diferente, uma perspectiva diferente do nosso mundo jurídico. Traremos para a pauta inovações, novidades tecnológicas, novos procedimentos, questões fundamentais da diversidade e tantos outros assuntos de interesse da advocacia. A nossa ideia, a nossa proposta foi trazer para vocês e para toda a classe jurídica experiências baseadas na troca de conhecimentos para a carreira, para o desenvolvimento pessoal, debatendo o que realmente impacta na nossa rotina. Se você que está conectado conosco ainda não conferiu a programação, vale a pena acessar o mesdaadvocacia.asp.org.br e verificar, ainda temos várias vagas e diversos painéis muito interessantes que eu tenho certeza que todos e todas irão curtir. Os eventos são gratuitos, abertos a todas as pessoas que tenham interesse nas temáticas escolhidas. E hoje, para iniciar os nossos debates, nós preparamos uma programação bastante especial, voltadas para os profissionais de direito, e que vai tratar sobre novidades tecnológicas, legislativas, procedimentais e autogestão, startups. Com ele, pretendemos gerar reflexões e transmitir por óbvio informações de qualidade, um dos pilares da nossa associação. Dito isso, e também contando a eterna alegria e felicidade de estar aqui com vocês e propor essa programação que muito nos envolveu e que tanto buscamos os melhores painéis, os melhores palestrantes para vocês, eu dou aqui as boas-vindas aos nossos palestrantes da noite, ao Eric Fontenelle, a Paula Figueiredo e ao Leandro Neto, que vão, sob a batuta do nosso querido diretor Eduardo Mangi, desenvolver esses trabalhos tão interessantes sobre essas mudanças tecnológicas e o impacto disso tudo na nossa vida e na advocacia. Portanto, muito obrigada aos nossos palestrantes, obrigada a você que dedicou o seu tempo em participar deste painel, e com isso eu já passo a palavra ao querido Eduardo Mangi para a moderação desse painel. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, nossa diretora cultural, Silvia Pachikowski, que preparou realmente o mês do advogado especial, recheado de programações muito, muito importantes, aqui de temas relevantíssimos para a nossa profissão. E, para a abertura hoje, temos um tema muito importante aqui, mais atual impossível, que é realmente a gente tratar hoje aqui de novidades tecnológicas, legislativas, procedimentos de autogestão e startups. Então, conosco aqui, já estão aqui o Eric Fontenelle Nibo, que é CEO da Bits Academy, advogado formado pela FGV, ex-gerente jurídico global da Easy Taxi e cofundador da AB2L, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. Também já está conosco aqui a Paula Figueiredo. A Paula é founder do The Legal Law, é sócia do Figueiredo Law e da startup ModaCap, presidente e fundadora da Comissão de Direito para Startups da OAB Minas Gerais, é embaixadora na América Latina do World Legal Summit, é coordenadora da pós-graduação em Direito, Inovação e Tecnologia da Escola Superior da Advocacia da OAB Minas Gerais, palestrante, professora, consultora, mentora do X The Boss e participante dos movimentos X-Tech,
Women in Blockchain, Elas em Tech. Membro do Movem, Movimento da Nova Economia Mineira. O Leandro Neto teve um problema, ainda não entrou aqui no nosso painel. Assim que ele entrar, nós faremos a apresentação. Então, para começar, o Eric Fontenelle Nibo vai falar aqui sobre inovação, tecnologia e startups, dando um panorama aí de mercado para nós. Eric, você está com a palavra. Obrigado, boa noite, Silvia, boa noite, Eduardo, boa noite, Paula, também. Agradeço também a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu vi que tem bastante gente aqui participando. Peço que mandem as perguntas de vocês para a gente também, para que a gente possa direcionar o conteúdo para vocês da melhor forma possível. Então, pode mandar no chat, pode também ir perguntando ao longo da palestra, para que a gente consiga direcionar o conteúdo para vocês e tirar eventuais dúvidas, tá? Como o Eduardo falou, eu estou participando de uma linha que era uma tendência, né? Agora não é mais uma tendência, é uma realidade. Então, eu estou nessa linha há mais ou menos uns 10 anos, falando sobre tecnologia e inovação no direito e fazendo inovação e criando tecnologia para o direito também durante esse tempo. E aí é importante a gente entender por que isso, de repente, surge como uma necessidade, por que a gente, como advogado, precisa pensar nisso. Então, a ideia é que a gente consiga abordar um pouco dessas questões. Então, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, teve uma onda muito forte de negócios de internet surgindo aqui no Brasil. E hoje isso está se intensificando muito, tá, pessoal? Quando a gente fala de negócio na internet, há 15, 20 anos atrás, eram empresas de internet como o UOL, Vírgula, IG, algumas coisas assim, né? Então, até um pouco antes, né? Mas, qual que é o ponto? Quando essas empresas começam a surgir, surge uma demanda de pessoas especializadas para tratar de assuntos dessas empresas, né? E aí a gente não está falando só do direito convencional, a gente está falando de problemas específicos do modelo de negócios praticado por essas empresas. Só que aí, em mais ou menos 2010, por aí, começou uma segunda onda muito forte de negócio da internet, que eram as chamadas startups. Então, diferente dessa primeira onda, que eram empresas de tecnologia, elas tinham um comportamento de empresas tradicionais. A partir de 2010, mais ou menos, começou uma onda muito forte de empresas se comportando como startups. Startups são pequenas empresas aí que surgiram por volta de 1960, ali no Vale do Silício, nos Estados Unidos, uma região próxima a São Francisco, e elas têm um tipo de comportamento muito específico e diferente de empresas tradicionais que a gente via até então. Que essas empresas fazem? Elas têm um modelo diferente de criação do negócio delas, então elas não seguem o padrão de antes, elas são ágeis, elas têm um tipo diferente de validação do mercado, e aí todo esse comportamento dessas startups motivou uma mudança também dos prestadores de serviço dessas empresas. E aí a gente tem uma primeira onda de negócio de internet, uma segunda onda de negócio de internet, e agora a gente tem uma terceira, que é o momento em que as empresas tradicionais estão se vendo obrigadas a migrar para esse modelo de negócios online. Então, aí, o que acontece? As empresas que tinham uma demora muito grande para a tomada de decisão, tinham um corpo muito inchado e não conseguiam fazer movimentações bruscas ou tentar inovar, etc., se veem obrigadas a fazer esse movimento de forma mais ágil. E aí é quando elas começam a explorar essa parte de internet, que a gente vai chamar de transformação digital. Eu saio do analógico e vou migrar para o digital. Só que não basta eu jogar software lá dentro. No começo, todo mundo achava que era isso. E aí, qual que era o problema? Gastava muito dinheiro com software e o software não funcionava. Por que não funcionava?
as pessoas que estavam avaliando a implementação desse software não sabiam o que estavam contratando. Depois, as pessoas que iam operar o software não sabiam como utilizar esse software de forma estratégica. Então, essa primeira levada aí de transformação digital não deu muito certo. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, como a General Electric, que foi emblemática, né, nessa tentativa de transformação digital que não deu muito certo no começo, tá? E aí outras empresas conseguiram fazer isso. Se a gente olhar para o Brasil, quem que conseguiu fazer isso muito bem? Magazine Luiza, por exemplo. Então, quando a gente olha para a Magazine Luiza, uma empresa que era do varejo tradicional, hoje é referência em tecnologia no país, a gente consegue entender como que é possível fazer essa transformação digital e as mudanças no modelo de negócio. Olha quantos lugares, quantas pessoas são impactadas por modelos de negócio como Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon e por aí vai. Então, aí surge um novo tipo de necessidade. E, diante disso, a gente precisa ajustar a advocacia para atender às necessidades dessas empresas, tá? Então, aí a gente tem os advogados precisando aprender novas habilidades para lidar com os problemas dessas empresas. Então, a gente começa a ver, por exemplo, problemas de chargeback. Se eu sou um advogado tradicional e não entendo o que é um chargeback, eu não consigo atender essas empresas. Eu começo a ver, por exemplo, algumas questões como problemas de vínculo empregatício em marketplaces. Então, olha como começa a surgir uma série de problemas novos e que o advogado tradicional não consegue lidar se ele não faz essa mudança de mentalidade. Então, o advogado precisa se atualizar em relação a essas ocorrências de mercado. E aí o Leandro e a Paula vão falar exatamente sobre isso. O que é essa coisa diferente que o advogado precisa saber? O que acontece tanto na legislação que mudou? Então, a gente precisa trabalhar muito esses aspectos. E aí também os advogados podem deixar de ser só reativos e partir para uma questão mais propositiva ou ativa. Então, eu e a Paula, por exemplo, estivemos bastante ativos na criação do marco legal das startups. Então, existe uma necessidade de uma legislação diferenciada para esse tipo de empresa que não se comporta como as empresas anteriores. Então, a gente vê também um reflexo muito prático em cima da legislação também. Então, esse monte de coisas que foram acontecendo motivam uma mudança jurídica, né? E não só jurídica, mas do advogado também. Então, o advogado precisa conhecer mais da internet e, a partir daí, ele também passa a ser um agente de transformação digital. E não só para os outros, né? Tem que fazer para si mesmo também. Então, a Silvia e o Eduardo falaram aí de autogestão, novidades tecnológicas. O que o advogado tem que passar a fazer também? Começar a ter um controle melhor da gestão do seu cliente. Então, surgem ferramentas novas para os advogados que eles não conheciam. Então, a gente tem, por exemplo, uso de CRM, que é um software de gestão de clientes, essencial para advogado. Uso de ERP para fazer a gestão interna do escritório. Uso de outras ferramentas promovidas por Legal Techs, que são as startups ou empresas de tecnologia que, de alguma forma, trazem soluções jurídicas para o mercado jurídico. Só para todo mundo ficar na mesma página, eu sei que a Paula e o Leandro vão mencionar melhor isso, né? Mas uma startup é uma empresa que está numa fase inicial, nascente, né? E que tem esse comportamento diferenciado, como a gente mencionou. Então, só para a gente deixar bem claro. E aí, quando a gente fala Legal Tech, são essas startups e empresas de tecnologia que estão criando soluções para advogados. Então, ao invés de eu também, por exemplo, numa planilha de contingenciamento, mandar para o meu cliente, olha, a chance dessa ação ser julgada de forma improcedente é
remota, provável, possível, o que eu vou fazer? Vou aplicar uma ferramenta de jurimetria, que é análise de probabilidade dentro do direito, e vou falar, olha, tem 80% de chance do juiz julgar da maneira A, B ou C, porque existe um robô aqui que fez uma leitura de todas as decisões e entendeu que determinada vara julga dessa maneira. Então, aí, olha o nível de informação, a qualidade que eu adiciono ao meu serviço jurídico. Isso é só um exemplo, eu consigo gerar mais escala, eu consigo ter mais margem quando eu uso ferramentas como automação de contratos, automação de peças processuais. Então, a partir daí, começa a necessidade do advogado se tornar gestor, entender que ferramentas que ele pode utilizar para ter um desempenho melhor. Então, pessoal, de forma breve, esse é o contexto em que a advocacia está inserida hoje, e essa evolução que a gente teve nos últimos anos e que é necessária para os advogados, porque eles vão ter como clientes as pessoas e organizações que estão se comportando dessa maneira. E aí vale dizer também para aqueles mais resistentes que falam, não, eu estou fazendo minha advocacia assim há 80 anos, eu atendo só empresas tradicionais. Como eu disse, empresas tradicionais estão fazendo a transformação digital e as empresas tradicionais também faziam os seus negócios da mesma maneira há 80 anos. Só que existem vários estudos que mostraram que empresas que nasceram, por exemplo, na década de 60, que tinham uma expectativa de vida de 20 ou 30 anos, hoje tem uma expectativa de vida menor, e as empresas que nascem nos últimos 10 anos têm uma expectativa de vida muito menor, de 10 a 15 anos. Então, aí é a gente começar a pensar, tá ótimo, como que vai ser minha advocacia nesse próximo momento de mercado, né? Até onde eu vou exercer a advocacia como ela era e o que eu preciso fazer para mudar e me atualizar. Então, acho que a Paula e o Leandro vão falar bastante sobre isso. Obrigado aí a todos. Esperamos perguntas de vocês, tá bom? Obrigado, Silvia. Obrigado, Eduardo, em nome da ASP aí. Obrigado, Eric. Acho que são questões muito importantes aí que você trouxe, e já fazendo já um gancho aqui para a fala do Leandro, né? Que é a desconstrução realmente do advogado e a reconstrução do advogado digital, as novas necessidades jurídicas e as habilidades aí que o novo advogado tem que ter, aí o advogado atualizado tem que ter. Então, eu já passo a palavra para o Leandro Neto, que é advogado, especialista em Direito Empresarial e Internacional pela Université Paris II, Léo Eleme em Direito dos Contratos pelo INSPER, detém especial conhecimento aqui sobre questões legais relacionadas a TI, telecom, mídia, ecossistema das startups, novas tecnologias e inovação, além de ser autor de diversos artigos sobre o tema. Leandro, você está com a palavra. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Eric, Paula, Silvia, a quem eu aproveito para cumprimentar todo mundo que também está nos ouvindo. Esse é um tema, o Eric vinha falando aí brilhantemente sobre o mindset, sobre a questão de mudar a percepção, de mudar a visão, e eu só faço seguir pela mesma trilha, pelo mesmo caminho, porque é isso. Não dá para um advogado que tem a ambição de estar nesse mundo, né? E esse mundo é cada vez mais presente, inclusive, em outros segmentos. Né? Não dá mais para falar em agro, que não é tech, não dá mais para falar em health, que não é tech, não dá mais para falar em financial, que não é tech. Não dá para falar em segmentos, né, que não sejam tech em grande medidas e que aí tenham relação diretas, inclusive, com todo esse ambiente de inovação, tendo um mindset de um advogado que, primeiro, não toma risco, né, não assumir risco junto com a startup, né, junto com o investidor, enfim, junto com quem você está representando. Né? Claro que uma coisa ser aleatório ao risco, outra coisa é tê-lo presente,
indicá-lo, né, mensurá-lo na medida do possível, né, e trazê-lo para que se tome a decisão mais coerente, né? Mas eu brinco muito que aquela visão do parecerista afastado do negócio, né, ela, não vou nem dizer que está com os dias contados, né, ela já tem ali a sua cova pronta, né? Eu queria até trazer nesse meu tempinho aí uns insights práticos do que a gente vive muito no dia a dia, né, e do que a gente escuta de alguns colegas que começam a atuar nessa área, né? A gente vê um exemplo clássico, né? Startup, você vai fazer um pitch ou você vai falar com o investidor, cadê o NDA? Não, gente, né? Um investidor, se você for segurar um negócio extremamente dinâmico, se você for simplesmente fazer uma apresentação, né, o pitch já dá a ideia de palco propriamente dita, né? Você vai estar trazendo ali as ideias gerais, né? Como é que você vai ficar segurando um pitch por conta de um NDA? Né? Muitos investidores que a gente assessora, inclusive, até falam, né? Olha, se eu for ter que ficar assinando um NDA para cada pitch que me fazem, até sentado numa mesa de bar, né? Como é que a gente vai fazer para administrar tudo isso daí, né? Até porque também aí um ponto super bacana que a gente escuta muito dos investidores e as startups dizendo: minha ideia ela é genial, nossa, minha ideia ela é revolucionária, e, enfim, assim vai. E claro, tem que ser assim, né? Aí de repente se sabe que num planeta Terra de bilhões de pessoas, muito provavelmente outras milhões de pessoas, pelo menos, ou milhares, estatisticamente falando, têm a mesma ideia tranquilamente. A grande diferença é quem vai ser mais rápido na briga pela inovação, né? Quem vai ser mais ágil, quem vai ser mais eficiente, quem vai tocar da maneira mais dinâmica, isso dá. Então, a gente já começa a ver que a visão do advogado mais conservadora, ela já começa a ficar ali um pouco mais incomodada, vamos colocar dessa forma, né? E aí entra, e esse é um clássico, né? Isso é um clássico. Olha, preciso crescer, estou crescendo, estou começando a tracionar, e aí me permitam falar um pouco a linguagem dos próprios, do próprio ambiente, né? Estou começando aí a acontecer no meu projeto e preciso ter gente, né? Preciso colocar gente aqui e tal, um fundador, 2 fundadores ali e tal, e começa a precisar de braço. CLT, se você precisa de gente, pode deixar. Vou te entregar o meu contrato seletista também, e aí você faz um contrato de trabalho e assim sucessivamente. Poxa, gente, bacana. Vai falar para esse cara que ele vai tirar dinheiro de desenvolvimento para ficar pagando obrigação trabalhista. Estou sendo aqui extremamente franco, a realidade posta como ela é, tá? E numa dessa, e de repente insistindo nessa visão, numa dessa você mata o negócio. Numa dessa você mata o negócio, porque você não quis assumir o risco. Poxa, vamos imaginar alguma coisa, legal, você precisa de gente, poxa, vamos imaginar alguma coisa então, vamos imaginar alguma coisa que possa te dar mais segurança lá na frente. Poxa, você está pensando um vesting, né? Você está pensando já em colocar esse cara como cotista lá na frente, dependendo do que for. Poxa, vamos imaginar alguma coisa que de alguma forma já estrutura isso, ou coloca ele como administrador, se ele lá na frente, se você vê essa pessoa como um head lá na frente, assim sucessivamente. Enfim, a ginástica ela é sempre mais complexa e estressante, né? Não dá para ficar no by the book, né? No dia a dia. Vamos para um outro documento, vamos para uma outra necessidade de startup. Cara, preciso de investimento, preciso de dinheiro até para eu pagar seus honorários, cara. Preciso que entre dinheiro aqui e a coisa precisa acontecer, né? Aí, de repente, o investidor vai e apresenta um mútuo, né? Aí, poxa, um mútuo, mas tem isso, tem aquilo outro. Bom, é um dos modelos mais consagrados do mercado hoje no Brasil, claro. Tem a lei complementar que trouxe outras soluções que graças à Receita Federal, morreu na água, né, infelizmente.
por conta de questões fiscais que estavam ali, sobretudo, vinculadas a esse tipo de documento, mas o próprio mercado em si, como o Eric também muito bem pontuou, ele precisa ser proativo, ele precisa buscar soluções de maneira criativa, né? E o mútuo acabou sendo uma dessas. Poxa, tem o SAFE lá de fora, se aplica, não se aplica, enfim, aí tem... SAFE é um documento de investimento muito comum também nos Estados Unidos, tá? Uma estrutura muito simples e objetiva, pela qual o investidor coloca dinheiro numa investida a startup, né? E trazê-lo e replicá-lo para o Brasil de forma literal, vamos dizer assim, tem lá as suas dificuldades e particularidades, tá? Que mais? Vamos imaginar aí um vesting, né, que a gente até falou, e aí também é outra palavra extremamente comum, extremamente usual, e também vinda lá de fora, né? Eu vi aqui que ainda reclamam do juridiquês, é isso mesmo. É um universo com uma linguagem extremamente particular, de verdade. Na medida do possível, eu vou aqui traduzindo para vocês. Se vocês quiserem, eu até volto um pouco aqui para algumas dessas traduções, né? O mútuo, o mútuo, contrato de empréstimo, acho que aí todos os advogados conhecem bem, ele acabou sendo mútuo conversível em ações e ou cotas, né? Ele acabou sendo uma ferramenta super estruturada e usada no dia a dia para investimentos nas startups. As startups precisam de dinheiro, muito embora, claro, isso daí seja até né? A gente sabe que para toda regra de negócio existem exceções, né? Tem muita startup que opta por crescer fora do lugar comum, opta por crescer na medida do possível, sempre colocando ali capital próprio e buscando outras fontes. Acho que não tem problema nenhum isso daí, só estou tentando focar aqui no que é mais usual. Mas o mútuo é essa ferramenta de investimento, tá? De um tal investidor anjo, que é um cara ali que uma expressão usual também para o segmento, de um cara que vai assinar ali um dos primeiros cheques para que a empresa tenha a condição de se financiar, né? Isso aí depois vai ser potencialmente convertido em participação societária, ou antes disso até a pessoa volta, tá? Exatamente, Eric, exatamente. E por conta disso você tem esse documento, tá? O vesting é um nome que também foi dado exatamente lá por de fora, tá? Que foi dado exatamente pelo mercado de fora para esse tipo de relacionamento com o cara. Imagina o seguinte, você está num bar e tem um conhecido seu, um colega seu, que é super bom desenvolvendo, tá? E você está com uma startup já acontecendo aí. Você fala, poxa, eu sou tão bom no modelo, tenho um cara tão bom no operacional, eu preciso de alguém para desenvolver. Eu preciso de um cara bom para desenvolver e você tem todas as características disso, tá? Quer entrar para dentro do time? Eu vou fazer um vesting para você, tá? O que esse vesting vai dizer? Esse vesting vai dizer, olha, conforme você se dedica ao projeto, conforme você cresce junto com o projeto, você vai tendo o direito de participar, você vai tendo direito a uma participação dentro das cotas, ações dessa startup, tá? Esse é o tal vesting. O SAFE, vamos imaginar o mútuo que eu acabei de comentar, o mútuo ele é um paralelo, é bem mais simples, como o próprio nome diz, né, Simple Agreement, né, o SAFE é, de fato, um documento bem mais simples que busca fazer exatamente isso, tá? Formalizar o investimento do investidor dentro do universo norte-americano, onde esse documento ele é o mais aplicado. Aliás, muito mesmo do que é pensado na Califórnia, né? Não por acaso a gente já ouviu aí menções à Califórnia, exponenciado, trazido aí de maneira global, tá? É levado e emprestado, vamos dizer assim, pelo resto do mundo quando é possível, e até por isso também tem um pouco desse linguajar aí bastante voltado para as particularidades e para o modelo do Vale do Silício, tá? Onde
a inspiração acontece de maneira mais forte, a influência também acontece aí de maneira mais forte e recorrente, tá? Indo aí um pouco mais à frente, né? E aí também a gente começa a entrar um pouco no universo da própria solução, e eu acho que é bacana falar um pouco disso, né? Se é uma solução bastante tecnológica e que voltada para o modelo SaaS, vou explicar aqui para vocês o que é um SaaS, né? Software as a Service. Aí, de novo, é o estrangeirismo, não adiantou nada, não explicou nada, Leandro. Antigamente, o software, né, ele vinha, as pessoas mais velhas, eu me incluo, tá? Nesse bloco, vão se lembrar, a gente instalava um programa com CDzinho. Antes disso, inclusive, um disquete. Tá? Hoje, as soluções de programação são cada dia mais robustas e a gente tem muito softwares que são disponibilizados pela internet mesmo. Você faz ali um contrato, você se vincula a um termo de uso e a uma política de privacidade e você passa a usar aquela solução, né? Aquele software. E muita startup está vinculada nesse universo, muito embora o universo de startup seja infinitamente mais amplo do que um simples SaaS, né? Mas vamos imaginar que um SaaS, até pela questão da exponencialidade e tudo mais, né? Aí a gente vai ler um SaaS, né? E eu me lembro muito disso lá atrás, quando aqui no Brasil a gente via aqueles contratos de licenciamento, né, com aquelas cláusulas enormes de exclusão de responsabilidade, de limitação de responsabilidade, etc, 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 etc. Aí a pessoa punha a mão em cima do Código de Defesa do Consumidor e falava, aqui não, aqui nunca, nós temos o CDC, e temos mesmo, né? E temos mesmo, não vamos deixar de tê-lo e de considerá-lo como aplicável. Mas olhando para a gestão do risco de responsabilidade de uma startup, a gente precisa passar por isso. A gente precisa ponderar essas exclusões de responsabilidade, né? A gente precisa colocar um documento que dê segurança para a startup quando ela oferece, por exemplo, uma solução SaaS, pessoal. Isso é bastante importante, bastante relevante, né? Políticas de privacidade, né? Tá aí LGPD, GDPR, Califórnia vinculada a atos normativos similares, Estados Unidos cogitando, discutindo isso no Congresso também, enfim, uma nova realidade aí para o universo dos dados e para a monetização. Isso traz desafios enormes, né? Isso traz desafios bastante densos, principalmente para aquelas startups que estão ali no universo de marketing, no universo de intermediação de negócio, pelo qual ela busca se monetizar a partir exatamente dos dados que são trafegados por ela, e assim sucessivamente. Então, vejam de novo aí a necessidade de conviver e administrar todo esse universão aí de riscos que pode estar relacionado, tá, pessoal? Claro, a legislação ela vem acompanhando aí esse caminho, né? Ela vem buscando direcionar todas essas inquietudes. Eu acabei de ver que eu falei demais, desculpa, Paula, mas eu acho que num contexto geral aí eram esses os pontos que eu queria trazer. Eu só queria trazer um desfecho aqui, até porque nesse universo de inovação, né, a gente tem vários nichos, né? Não é só assessoria às startups, você tem assessoria aos investidores, você tem assessoria ao próprio universo que dá suporte às startups e aos investidores, né? As empresas, as grandes empresas que se valem de serviços de startups, que criam os labs da vida, que criam as ferramentas de incentivo à inovação e aceleração da vida. Então, o mundo startup, o mundo digital, ele é bastante mais amplo do que isso, e aí eu acho que vale a gente trazer aqui um ponto bastante, e eu gosto muito de enfatizar isso, né? Para quem quer abraçar o desafio, eu acho que é difícil não ter de abraçar o desafio pelas novas realidades que o próprio mercado traz. Por trás de todo palco, gente, existe... Eu brinco que o palco são 5 minutos, são 20 minutos, o palco é 1 hora, e por detrás do palco tem toda uma vida, né? De muito suor, de muita dedicação, de muito estresse,
de muito trabalho duro, e é isso que também está invariavelmente vinculado a um advogado. Não que as outras áreas sejam diferentes, muito pelo contrário, né? Acho que são todas nessa linha, né? Mas é sempre bom aí tirar um pouco, ou desmistificar um pouco do glamour da área, tá bom, pessoal? Desculpem aí o excesso de tempo, deixo aí a palavra para a Paula. Obrigado, Leandro. Acho que são excelentes as colocações aqui. Temos já algumas perguntas que vamos deixar para o final. E eu já passo, então, aqui para a Paula Figueiredo, que já foi aqui devidamente apresentada, que vai falar do direito para startups, as inovações legislativas, especialmente o nosso novo marco regulatório. Paula, com a palavra. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui abrindo essa sequência de eventos da ASP, né, nessa possibilidade da gente conversar sobre um tema que é tão querido para nós aqui, que já trabalhamos com ele há bastante tempo. Vou pedir licença para pegar o gancho aqui na fala do Eric e do Leandro. Então, pessoal, o Eric mostrou aqui para a gente que a gente vive uma realidade diferente, né, com as nossas empresas. As empresas, mais e mais, né, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? De repente as coisas foram parar dentro do nosso telefone, uma ideia que às vezes era difícil da gente compreender, né? Como assim que, de repente, um bem material, como o meu carro, vai parar dentro do celular, né? E isso é aquele exemplo que a gente escuta algumas vezes e que cabe muito bem, né? É a gente pensar na necessidade das pessoas, na real necessidade das pessoas, né? E a gente pensar, por exemplo, que as pessoas precisam de ser transportadas ao invés de ter o carro, né? Que as pessoas precisam do furo na parede, não da furadeira, e por aí vai. E a gente tem dentro dessas novas configurações aí das empresas, a gente tem essa questão das empresas utilizarem uma ferramenta super potente, que é a tecnologia, mais uma série de metodologias para elas poderem fazer as coisas de uma forma mais rápida e atingir mais pessoas, né? Então, a gente tem aí empresa do setor de acomodações que não tem um quarto só, nem um quarto, nenhum imóvel. A gente tem empresa de transporte que não tem carro nenhum, e a gente tem uma multiplicidade de pessoas aí relacionadas com tudo que acontece, desde os consumidores aos investidores, né, a todo mundo que faz parte dessas equipes para poder fazer essas empresas acontecerem, que, por sua vez, né, tem um tempo de vida mais curto, apesar de terem aí grandes revoluções econômicas. E onde que a gente entra, né? Gosto de pensar que nós, enquanto advogados, muito mais do que compor conflitos, a gente compõe interesses, né? Então, a gente precisa, aí, como o doutor Leandro bem pontuou, dar conta de todas essas relações que essas empresas, né, e que esses novos fenômenos passam a fazer. De repente, aí, uma imensidão de consumidores em países diferentes, ou, de repente, uma multiplicidade de relações que a gente até conhece no direito, né? Nossos polos aí, compostos, ativos e passivos, mas, de toda forma, a gente tem que dar conta de toda essa multiplicidade, e aí que entra a nossa força dentro dessas empresas. E aí tem mais um ponto para chamar a atenção aqui. Muitas vezes a gente tem que fazer isso sem um arcabouço de legislação ou de jurisprudência que vem aí traçar, né, quais que seriam os caminhos para a gente solucionar alguns dos problemas, né? Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Aqui em Belo Horizonte, acho que o meu sotaque entrega, né, pessoal? Sou aqui de Minas Gerais. A gente teve um grupo de estudantes, né, um grupo de mulheres que desenvolveu um polímero 70% mais barato que o colágeno. Dá para a gente imprimir uma série de coisas com esse polímero, inclusive órgãos humanos, órgãos para aplicação, né, em pessoas. E, de repente, essa empresa bate a porta lá do seu escritório pedindo sua orientação, para que essa empresa possa vender aí o seu produto, né?
Como é que a gente faz? Se nosso arcabouço legal foi criado aí, né, no contexto em que órgãos humanos só tinham proveniência humana e, por conseguinte, não podem ser vendidos, né? A gente precisa fazer esse negócio acontecer. E a gente tem, sim, direitos, princípios que nos socorrem. Não fosse assim, a gente não teria evoluído aí, junto com a humanidade, durante esse tempo todo, como a melhor forma da gente conviver, né? Será que a gente vai comparar isso a um stent? Uma válvula de boi ou de porco que pode ser colocado no coração de uma pessoa, ou talvez até um medicamento, né? Quais são as questões regulatórias que vão ter, inclusive, que ser desbravadas aí pelos advogados? Então, a gente tem esse aspecto, se eu puder chamar a atenção, já entra aqui na legislação, né? A gente tem esse aspecto de a gente precisar entender sobre negócios e sobre tecnologia mais profundamente para a gente poder atender esses negócios. Como o Eric bem pontuou, a gente tem, né, uma escassez aí de advogados no mercado, né, que estão aí dedicados a esse tema. E escassez, eu quero dizer que existe muito espaço para muitos de nós prestarmos atenção nisso, tá? Até porque, pessoal, a gente não fala apenas aí do direito para startup propriamente dito, né? Todas as áreas do direito têm algum impacto relacionado aí à tecnologia. A gente tem bioética, a gente tem, né, direito de família e sucessões, e o direito tributário tendo que enfrentar questões aí das criptomoedas, e a lista é sem fim. Né? Então, a gente precisa prestar atenção em tecnologia para a gente atender esses novos fenômenos. A gente precisa prestar atenção em tecnologia para a gente poder usar na nossa própria prática, como o Eric também pontuou. Né? A gente já vai chegar em umas perguntas muito interessantes que vocês mandaram aí no Q&A para a gente poder falar aí sobre inteligência artificial, né? E a gente precisa falar sobre tecnologia, né, entender enquanto juristas e discutir muito, pessoal, porque a gente vai apoiar a sociedade a passar por essa infância e adolescência tecnológica que a gente está passando agora. São grandes debates que precisam ser feitos pelos juristas, né? Incluindo questões aí que não são só da nossa compreensão aí do mundo jurídico, mas que a gente vai fazer e construir. Vocês que nos escutam vão construir as teses, né, que vão virar legislação, que vão fazer jurisprudência. Então, fica o convite aí para todos vocês prestarem atenção, né, pedindo licença para chamar de vocês, já que estamos entre colegas aqui. E, né, dando um salto para esse setor, né, para essa questão da gente contribuir, como o Eric disse, a gente participou, né, do grupo que discutiu o marco legal das startups, e é importante a gente considerar que, por mais que legislação tem um amadurecimento gradual, né? A gente costuma falar aí, sempre dentro do meio jurídico, que a lei ela vem depois do fato social, né? A gente tem mais um desafio aqui, que não é só brasileiro, que é do mundo todo, inclusive, né? Faz parte aí de eventos mundiais para os juristas quebrarem a cabeça de como que a gente vai fazer para regular a tecnologia. E o convite é a gente pensar que se a gente quiser cuidar do resultado de alguma coisa que a gente ainda não conhece a junção dos fatores, né, fatalmente a gente pode falhar. Então, o que a gente pode fazer em termos de legislação que é super importante? A gente abrir as avenidas para relações entre as partes, que a gente ainda não tenha essa avenida, ou, em outras palavras, essa segurança jurídica hoje. E a nossa legislação aqui no Brasil, ela progrediu. Né? Antes do marco legal das startups, a gente já viu algumas mudanças. A gente pode mencionar aqui, principalmente, a alteração da Lei Complementar 123, que lá atrás previu a figura do investidor anjo, né, como uma resposta aí
a legislação compreender, né, a figura de um investidor, a destinação do capital de uma forma específica, o recebimento ali de lucro por quem não é sócio, questões que para nós no direito societário arrepiariam bastante, né, nossos cabelos, mas que foram algumas inovações que a gente teve. A gente teve isso também em questões de setores específicos, né? A gente tem um esforço, por exemplo, por parte do Banco Central, para a gente poder ter regulamentação aí para as startups que são da área financeira. E por que isso, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de desbancarizados no Brasil. A economia toda ganha muito se, de repente, o que está na economia informal puder fazer parte da economia formal, né? E a gente tem outras questões aí, CVM também, fazendo regulamentação de algumas questões para levantamento de valor mobiliário por parte aí de empresas de uma forma mais simplificada, né? A gente tem esse tipo de reação. No caso do marco legal das startups, quando a gente participou lá dos esforços para fazer essa legislação, para propor, né, essa legislação, a gente tinha 4 grupos de trabalho, né, que foram considerados aí como pontos fundamentais para a gente poder raciocinar sobre, para fazer sugestões para a gente poder aquecer o mercado. E por que aquecer o mercado de startups? Não é só aqui também, é no mundo todo, tá? A gente sabe, pessoal, que a gente precisa incentivar as empresas nascentes. A gente vive num país que é muito difícil levantar dinheiro, né, para empresas que estão começando. Que tipo de questão que a gente pode fazer para poder impulsionar, né, e tentar corrigir algumas falhas nossas, né? Por exemplo, na Inglaterra, eles fizeram uma isenção aí de imposto de renda para quem investisse até 50 mil pounds em capital de risco, né? Que questões que a gente podia trazer? Lá a gente trabalhou relações de trabalho, né, nesses 4 grupos, trabalhando mercado, investimento e startups e poder público, né? Depois desse grupo de trabalho, houve uma consulta pública. Nessa consulta pública, o governo federal, acho que tinha 6 anexos aí para as pessoas poderem se manifestar. E a gente teve a proposta aí do legislativo, né, que veio em 2019, tratando de uma série de temas e sendo, inclusive, bastante propositiva, para depois a gente ter a proposta do executivo, que veio com menos assuntos aí do que a gente esperava, ou um pouco mais restrita, né? E a gente sabe que no jogo legislativo nem sempre todas as propostas passam, né? E a gente teve aí recentemente o marco das startups aí em vigor, se não me engano, em junho, para trazer algumas inovações para a gente. A gente já tinha aí, né, considerações sobre o conceito de startup, que a gente brigou muito sobre isso, o Eric deve se lembrar, porque a gente precisa, né, quando a gente faz um conceito, a gente sabe que a gente corre o risco de deixar questões muito importantes de fora, mas a gente também precisa que esse conceito seja algo aplicável para a lei poder nascer né, atingir os resultados que a gente precisa. E essa legislação, a gente já tinha, né, o Inova Simples um pouco antes aí, falando sobre as startups, sobre inovação. A gente tem essa legislação agora que também faz referência ao Inova Simples. A gente espera aí, desde da legislação do Inova Simples, que a gente tenha finalmente aí na parte da Receita Federal, lá no Rede Sim, a caixinha para a gente poder marcar que essa empresa é uma startup, né? A gente ainda precisa dessas questões procedimentais serem implementadas para que tudo que está ali na legislação esteja em vigor, mas basicamente a gente tem aí, né, o que a gente pode falar de positivo da legislação, a gente tem né, definições por parte do né,
do sistema nosso federal, que é muito importante para que a gente replique isso nos estados e nos municípios. Então, a gente tem algumas definições bem importantes ali, né? Se eu puder chamar a atenção de uma outra questão de legislação que é muito legal para quem está interessado nesse tema, é a Lei de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma legislação de 2004, mas que também que foi alterada, né, e que ela foi finalmente regulamentada há pouco tempo também traz muitos conceitos importantes e fala muito da tríplice hélice, né, que é a junção do mercado, da academia, né, e do governo para a gente impulsionar aí a inovação no nosso país. Vale muito a pena observar aí para quem está buscando conceitos e ver que a nossa legislação já tem algumas questões que a gente vai precisar lutar mais aí para a gente progredir, né, em questões de tributação, que ainda não foram enfrentadas, né? A gente tinha uma proposta muito séria, por exemplo, de ter possibilidade, né, das sociedades anônimas também aderirem à tributação pelo Simples, né? E isso acabou não passando. Tínhamos algumas sugestões muito importantes para a questão trabalhista, que o Leandro comentou, né? Que aí não é um calcanhar de Aquiles apenas para as startups, mas para todas as empresas que estão começando, que não necessariamente precisa querer dizer que a gente retiraria direito das pessoas, né? Acho que a gente tem bagagem suficiente jurídica para discutir soluções importantes para a gente poder viabilizar negócios, né? Enfim, e a gente tem ali, né, que a gente precisa cumprimentar, né, a possibilidade da gente ter contratações das startups pelo poder público. Por que isso é super sério, né? A gente sabe que lei de licitação é uma questão muito complicada, né, e muito bem blindada no direito brasileiro, né? A parte administrativa acadêmica nossa é muito bem desenvolvida, e a gente tinha uma grande dificuldade de empresas nascentes serem contratadas, né? Tem casos muito interessantes até em São Paulo a respeito disso, né? O da Sapesp, acho que é assim mesmo, né? Companhia de saneamento, e também do município de São Paulo, aí, com um hub de transportes muito interessante, que tiveram dificuldades aí de contratar as próprias soluções que eles desenvolveram, né? E por que é tão importante o Estado poder contratar? Primeiro, para a gente poder fazer a inovação aberta dentro do Estado, que significa dizer trazer inovação para os serviços que o Estado presta, né? Estado, eu estou falando com E maiúsculo, né? Para os serviços públicos que a gente tem, trazendo aí mais agilidade, mais assertividade, né? Menor custo. A gente precisa desesperadamente de um Estado que atenda melhor a sua população, e a gente também pode utilizar o poder de compra do Estado para poder apoiar essas empresas, assim como a gente já faz, por exemplo, com as micro e pequenas empresas aí, conforme a gente tem aí já previsto regras diferentes aí nos procedimentos de licitação, né? Então, que eu posso dizer né, que eu chamaria bastante atenção do marco das startups, é essa primeira parte aí que atinge, que traz aí conceitos e que traz questões importantes para a parte privada, mas aí com um enfoque especial na parte pública, porque ela, né, permite que a administração direta e indireta possam aí fazer projetos para poder desenvolver startups e para poder contratar aí essas soluções. E a gente também tem essas soluções já sendo replicadas aí nos planos estaduais e municipais. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente já tem a nossa legislação de apoio e incentivo às startups, alinhada aí com a proposta do governo federal. A gente também tem, em alguns municípios, uma legislação a respeito desse tema. Tive a oportunidade de participar, né, com a Comissão de Direito para Startups, por exemplo, né, das tratativas no âmbito federal, estadual e municipal, e também de apoiar outros municípios aí que buscavam
né, os estudos que foram feitos para poder apoiar aí a construção dessa legislação em alguns dos municípios, né? E fica também um último convite aí, né, para vocês. A gente viu, né, que esse meio das startups tem um linguajar totalmente diferenciado, né, um anglicismo exagerado aí, trazendo palavras aí do inglês e mais voltadas aí para o ambiente de negócios. Tem um dicionário, pessoal, que chama Dicionário de Startupês, que é ótimo, foi feito por uma empreendedora aqui de Minas Gerais, vocês podem procurar para vocês poderem observar aí o que quer dizer esse tanto de palavrão que a gente fala. Paula, eu até mandei aqui para o pessoal, viu? Mandou? Mandei aqui nas perguntas, Ah, que ótimo! No chat aqui. Ah, que bom, pessoal. Então, quem puder conferir ali no chat, vale super a pena, tá? Porque é igual o nosso juridiquês, às vezes é super difícil da gente saber de cara aí o que significa cada coisa. Gente, com essa multiplicidade de informação que a gente precisa ter e que a gente tem acesso no mundo hoje, né? O que mais vale a pena, né? O que mais vale é o que não é digitalizável. E o que a gente pode deixar de recado para vocês é que, se a gente for querer apreender isso tudo individualmente, isso talvez não funcione tão bem. Então, como é que a gente faz para funcionar nesse mundo que é um mar de informações e que demanda da gente uma série de conhecimentos para além aí dos nossos conhecimentos jurídicos? A gente faz isso juntos. Né? Então, associem-se, participem dos eventos. A gente tem uma série de eventos aqui na ASP e em outras organizações também. Busquem os cursos, né? Tá aqui o Eric, que tem né, a Bits Academy, que eu sugiro que vocês confiram. Pessoal, são sempre cursos muito interessantes aí, que cabem aí também na nossa programação super ocupada de advogados, né, com formatos bem interessantes. Isso para dar 2 exemplos, né? Já tive a oportunidade de estar em contato com a ASP antes, também super traz uma curadoria interessantíssima, né? Vale a pena consultá-los aqui, inclusive a respeito das parcerias. A gente fica aqui, né, observando, os advogados de outro estado ficam observando, assim, morrendo de vontade de fazer parte da ASP. E façam isso juntos, pessoal. Eu, antes de presidir, né, de propor e fundar a Comissão de Direito para Startups, eu não tinha tido ainda a experiência, né, do poder da nossa união. E quando a gente ouve dizer aí que os advogados são um pouco resistentes, o que eu vejo na prática de quem entra nesse mundo é justamente o contrário. Isso porque a gente foi ensinado, né, gente, a traçar um plano muito bom, do ponto A até o ponto B. E se a gente não, né? E se a gente tiver alguma pedra no meio do caminho, nesse percurso, por exemplo, uma sentença improcedente, a gente tem mais um tanto de plano para poder chegar no resultado melhor que a gente precisava para os nossos clientes. Então, ficam, né, esses convites aí para vocês, interajam, conectem-se com a gente, né? Aproveitem todo o conteúdo que a ASP brilhantemente traz para vocês. Né? E a gente está super à disposição, já doido para pular aqui para as perguntas. Muito obrigada. Vamos lá, obrigado, Paula. A ASP tem associados, ela chama a Associação dos Advogados de São Paulo porque foi fundada aqui em São Paulo, mas hoje nós já temos associados em todos os estados da federação, não há nenhum impedimento para que os colegas de outros estados se associem e participem, que fica aqui o convite para todos. Acho que nós podemos fazer mais uma rodada aqui, né, até falando aqui das perguntas, eu vi que o Eric já respondeu algumas, mas tem uma, né, Eric, que é um clássico aqui nesse tipo de evento, você já respondeu, mas acho que vale a pena falar ao vivo, né? Aquela tradicional pergunta da inteligência artificial, se ela, em parte, vai substituir o trabalho do advogado, não vai, o que vai acontecer com o advogado. Você já colocou aqui no chat, mas acho que vale a pena aqui falar ao vivo também. Vamos lá.
Bom, vamos lá. Como você falou, Eduardo, é sempre, né? Então, todo mundo perguntar, e aí, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Vai substituir as tarefas repetitivas, que não são tarefas exatamente de advogados. Então, vocês sabem que muitas das tarefas que advogados fazem são exercidas também por despachantes, contadores, etc. Por quê? Não são as tarefas para as quais a gente estudou 5 anos para exercer. Exatamente. Então, qual que é o ponto? Se você tem um escritório ou a sua atividade principal é pautada nessas atividades mais administrativas, menos intelectuais e que não demandam esse tipo de complexidade intelectual ou inteligência ou estratégia jurídica, aí realmente tem um problema. Por quê? Aí as máquinas podem fazer isso, inclusive melhor que nós. Então, é a gente saber utilizar as máquinas a nosso favor. Então, eu posso deixar de fazer essas atividades, delegar isso para as máquinas e eu passo a atuar muito mais com as atividades mais intelectuais, mais complexas, dentro do direito, na aplicação do direito. Então, nesse sentido, as máquinas não substituem o advogado, elas auxiliam você a ter mais tempo para dedicar nas questões complexas e intelectuais. Então, é a gente saber utilizar o nosso conhecimento com inteligência e saber utilizar as ferramentas com inteligência. Né? E só relembrando, Eric, que o que a gente tem também nas atividades aí mais complexas é maior valor agregado, né? Então, a gente nas atividades repetitivas, a gente sofre aí uma constante pressão de otimização dos honorários, do tempo, né, de equívocos e de uma série de coisas. Além da gente não ter estudado para fazer funções, estudado 5 anos, e mais que isso, especializado bastante, e adquirido experiência, né, a gente realmente não tem um grande valor agregado aí. E aí, pessoal, nessas atividades repetitivas, só lembrar, né, que quando perguntam aí sobre a tecnologia, eu falo, vem correndo, já está vindo tarde, né? Porque a gente não fala só da nossa atividade enquanto advogados, a gente fala da aplicação da tecnologia no direito como um todo. Pela primeira vez, a gente está vendo decrescer aí, né, os números de processos na justiça anualmente, né? Quem diria que a gente ia baixar dos 100 milhões de processos aí? A gente tem uma demora absurda, né? Isso, inclusive, em prejuízo aí dos advogados e das partes, que é praticamente uma negativa de acesso à justiça. Né? Então, a gente precisa sim que a tecnologia venha, porque ela talvez seja a única ferramenta capaz aí, de nos apoiar, finalmente virar esse jogo da gente conseguir melhorar o acesso à justiça no nosso país e em outros lugares do mundo também, tá? Não é só aqui não. Mas é isso mesmo, né? É muito uso que a gente faz também, né? É como quando surgiu o celular, né? Você fala, bom, mas isso, aquela história, a tecnologia vem para escravizar ou vem para libertar? Depende do uso que você faz. Hoje, com a tecnologia que você tem, com o celular, computador, muitas vezes nos permite, bom, você está em casa e está trabalhando do mesmo jeito, aproveitando a sua família, o que você não poderia fazer se não tivesse essa tecnologia. Claro que você pode ter outra visão, não, eu estou em casa e não consigo me desligar por conta do celular e o computador. Então, depende do uso que você faz da tecnologia. E aí, nesse aspecto, né, o Brasil, especialmente, se desenvolveu muito e muito rápido. O próprio Leandro já falou aqui, né, dos setores. Aqui não dá para falar de diversos setores, não dá para falar do setor sem falar de tech. Eu destaco aqui a parte de meios de pagamento, que o Brasil sempre foi muito, muito tecnológico e avançou demais. Hoje em dia, no Brasil, a gente sai tranquilamente de casa com celular e mais nada. Você tem ali a sua carteira de habilitação que serve de identidade, você chama o Uber, chama táxi, você faz os pagamentos pelo celular e realmente isso no Brasil desenvolveu muito. É raríssimo você chegar num lugar que você não consiga fazer um pagamento via celular, o que muitas vezes não acontece até mesmo nos Estados Unidos. Eles ainda, alguns lugares você ainda chega lá e não tem ali o sistema de aproximação, e aqui no Brasil isso é muito avançado. E o Leandro trouxe uma visão aqui também muito pragmática, né?
Porque é o que é, a startup realmente tem que ter algum regime diferenciado, como que, trazendo um pouco da fala da Paula, como é que ela vai captar dinheiro no mercado com uma emissão de debêntures e como é que ela vai fazer um prospecto e ter uma auditoria externa. Então, sobre isso, Leandro, acho que você poderia falar também um pouco mais de como a gente consegue conciliar esses pontos aí importantes para tratar a startup realmente da forma tecnológica e ágil que ela é, né? E desburocratizar isso, que eu acho que é o mais importante, né? Ótimo, ótimo ponto, Eduardo. Eu vou colocar aqui para vocês uma brincadeira que eu faço. Normalmente, porque a startup ela vai passando ali por algumas rodadas, né? E lá atrás teve uma provocação. Hoje eu estou fazendo um monte de provocar. Aliás, eu sou praticamente uma provocação ambulante. Eu, às vezes, nem concordo comigo mesmo, mas de tanto que eu me provoco aí, mas eu acho que vale aqui mais uma dessas, e foi uma provocação que eu gostei demais. E acho que ela já tem tranquilamente aí uns 2 ou 3 anos até, que falaram lá no próprio Vale do Silício que o universo das startups morreu. Peraí, como assim? Né? O Vale do Silício falando da morte desse universo, né? O que está acontecendo? E foi super bacana o artigo, ele trouxe algumas provocações extremamente interessantes. Falou, olha, gente, as empresas estão percebendo esse movimento das startups e antes de darem um cheque de $1 milhão, né, antes de darem um cheque de alguns milhões de dólares, eles vão lá e compram um projeto mais incipiente, mais logo no nascedor, ou trazem para dentro, lembram lá das aceleradoras, das labs, etc, 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 traz tudo para dentro de casa, administra, monitora, quem está se saindo bem, parabéns, vem para dentro, vem junto comigo, e isso é cada dia mais comum, e é legal, eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que isso daí faz parte do jogo. E o que é legal disso daí, só trazendo esse ponto que eu ia trazer do investimento, né? Algumas startups seguem nesse formato de crescer dando ali uma parte de participação conforme cada uma das rodadas, tá? E aí, advogado, não se preocupe só com o instrumento, se é um mútuo, se é um safe, etc, etc. Se o cara, logo numa primeira rodada, né, que é numa primeira busca de investimento, ele dilui a empresa, ele dilui a participação dele em 20%, 30%, você não tenha dúvida que daqui 5 anos esse cara vai querer ver a tua morte. Por que aquele advogado não falou que eu estava me diluindo demais naquela rodada e que rapidinho eu vou perder o controle disso daqui, na hora do filé mignon eu perdi a dança? É isso. A brincadeira é tensa. A brincadeira é tensa. Mas um ponto que aí traz todo esse ar dinâmico para o universo das startups, né? Uma auditoria para comprar uma startup, né? Poxa, quero comprar já essa startup com ela valendo 5 mil, 10 milhões, alguma coisa assim. Vocês acham que é uma mesma auditoria classicona, né? Que vem parará. Cara, uma planilha Excel, densa, claro, não seria diferente, com uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, mas ela tem que ser tão ágil quanto o próprio projeto. Não dá para ficar 1 ano negociando em cima ali de discussões que vão assim sucessivamente. A gente brinca muito, né, que o fundamental é visto e o que não é visto é regulado nos documentos definitivos, que a gente chama, né, de aquisição. E é isso, até a própria aquisição de uma startup, ela tem que ser ágil também, ela tem que ser dinâmica. Então, para quem vai fazer uma auditoria em uma empresa de uma startup, ele também tem que ser dinâmico, ele também tem que ser ágil, até porque o tempo desse cara que quer comprar, ele provavelmente quer comprar e quer comprar de maneira célere, seja porque mais para frente essa startup vai estar valendo muito mais, seja porque ele entende que ela é aí altamente relevante para o modelo dele, seja porque também ele não quer que o competidor dele compre antes, né? Quem não se lembra lá daquela frase, assim que o Facebook, assim que a Apple parou de usar como mapa padrão o Google, né, e o Steve Jobs sugeriu, olha, gente, tem um bacaninha, um tal de Waze aí. De repente, o Waze foi vendido em dias, talvez semanas,
por um cheque bilionário, né? Então, esse é o tempo do investimento também no universo de startup, mais tensão, mais pressão aí dentro para tudo isso daí. E investir, né, e dando participação é um ponto super estratégico da startup, porque o investidor ou fundador ele não pode, de fato, se ver desmotivado depois de uma terceira rodada, por exemplo. Né? Ele não pode se ver ali, poxa, o que aconteceu com a minha startup que hoje eu estou aqui como empregado? E isso acontece demais. E o detalhe, tá? Isso não é bom para a startup, para o fundador e para os próprios investidores. Outros clássicos de startups, né? Invista no jockey e não no cavalo. Né? Porque, de novo, as pessoas costumam focar demais na ideia, mas os caras mais calejados de investimento, claro, a ideia é importante, mas tão importante quanto a ideia, ideias aos baldes, né? É o cara que está administrando essa ideia, é o tal do jockey aí. Leandro, só mais um ponto aqui, uma pergunta que chega para você explicar um pouco melhor a questão da diluição. A diluição ela é exatamente a perda de ação ou a perda de cotas, de participação na empresa, porque ela está passando por um aporte de capital. O investidor ele foi lá e colocou um cheque. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, um cheque de R$1 milhão, tá? Valuation, esse estrangeirismo, e aí a gente começa a ter as variações de valuation, né? Pre-money valuation, post-money valuation. A gente pode fazer um curso na ASP sobre o valuation, porque só ele pede, de fato, um curso sobre isso daí, cap valuation, enfim, tem ali um sem fim de variáveis só para isso daí, mas a diluição, ela nada mais é do que, olha, está entrando aqui um cheque de 100 milhões, tá? E aí o que vai acontecer com o capital social da startup? Vai aumentar. Logo, se o capital social da startup vai aumentar, o fundador que tinha 90%, 95%, ele vai ter menos, né? Conforme aquele valuation, conforme a avaliação da startup naquela rodada, tá? Aí provavelmente alguém já deve estar se perguntando, poxa, mas o que é o valuation, né? Qual é a arte do valuation? Gente, ao longo desses anos já vi tanta coisa sobre valuation, já vi, existem métodos, existem isso, existem critérios, mas aí é para mim, tá? Eu sei que está gravando, mas seja o que Deus quiser. Eu vou falar um sentimento meu, tá? Acho que a pessoa faz mais ou menos assim, ó. Eu quero uma diluição nessa rodada de 10% e eu quero um cheque de X milhões. Então, eu vou colocar o meu valuation a partir do cheque que eu quero e da diluição que eu quero. Esse é o cara bom. O cara que vai nesse caminho, esse é o cara vitorioso. Essa é uma startup que vai para frente. Né? Claro, aí vai haver todo uma discussão que vai estressar esse conceito com o investidor, faz parte do jogo, etc, etc. E o advogado tem que estar acompanhando isso daí para, na medida do possível, ir dando subsídio para a startup, colocando ali ativos, né? Ativos legais, eventualmente até. Isso daí vai fazendo parte do jogo, mas eu acho que a diluição já deu para ficar claro o conceito, né? E aí também entra aquele ponto, né? É melhor você ter 90% de uma empresa que vale 5 mil reais ou você ter 10% de uma empresa que vale 50 milhões? Então, com certeza. O outro ponto aqui também, tudo isso é pesado e sopesado aí no momento desse tipo de investimento. Aqui tem mais uma pergunta, qual o nome do dicionário aqui citado pela Fernanda e pelo Eric, né? É dicionário das startups.com.br, né? Para Paula aqui, como implantar inteligência artificial no escritório com tantos prestadores de serviço? Aqui eu também emendo um pouco, claro, os escritórios ali, muitas vezes escritórios de menor porte, né? Como que vão fazer para ter acesso aqui à inteligência artificial e novas tecnologias, Paula? Muito boa pergunta, estava respondendo ela aqui por escrito, mas que bom a gente poder falar a respeito. Pessoal,
eu recebo muito essa pergunta porque muitas vezes a gente tem a concepção errada de que a tecnologia, as ferramentas tecnológicas estão acessíveis somente aí às empresas de grande porte ou aos escritórios consolidados. E na tecnologia existe uma lei, que não é do direito, viu, gente? Que chama Lei de Moore, que ela explica para a gente, ela lá da década de 1950, ela explica para a gente que de 2 em 2 anos a gente dobra a nossa capacidade computacional e o preço aí da tecnologia cai pela metade. É por isso que antes computador precisava de consórcio de empresa para poder comprar e ocupava vários andares e metros quadrados, e hoje todo mundo tem um aí na mão, super potente, tá? Então, a gente às vezes tem a concepção equivocada de que a gente não tem acesso a produtos aí voltados para a advocacia, e temos sim, inclusive se você é um profissional autônomo, existem várias soluções gratuitas, existem soluções com valores acessíveis, eu aconselho muito que vocês busquem essas soluções, porque elas revolucionam mesmo os nossos dia a dia, especialmente quando a gente precisa aí voltar a nossa equipe para as atividades, né, que só advogados podem fazer. E aí, né, sobre inteligência artificial propriamente dita, pessoal, uma dica às vezes a gente precisa observar mais qual problema a gente quer resolver dentro do escritório para a gente chegar na solução adequada, e a gente pode se surpreender sobre qual tipo de tecnologia está por trás ali daquela né, daquela solução. A inteligência artificial, falando a grosso modo, a gente precisa de um volume gigantesco de dados para a gente poder alimentar ali aquela inteligência artificial e ela trazer para nós um resultado útil a uma pergunta que a gente tenha, ou várias, tá? A gente tem vários métodos lá na inteligência artificial para a gente poder chegar nesse resultado. Mas, se a gente estiver falando lá no escritório, por exemplo, né, eu quero acesso a uma base de dados gigantesca, qual base? Todas as decisões do judiciário brasileiro, em todas as instâncias, todos os tribunais, beleza. Para eu poder fazer melhor as minhas petições com o estado da arte ali, medir, mostrar para o desembargador, sei lá, que 98% das turmas de todos os tribunais do país votaram de determinada forma ali, de acordo com o que eu quero comprovar que é justo para o meu cliente. Talvez as soluções que a gente precise aí estejam muito mais voltadas ao que a gente chama de business intelligence, jurimetria aí, do que a utilização de um algoritmo de inteligência artificial propriamente dito. Ah, quer dizer que a gente não pode ter o nosso algoritmo? Claro que não. Tá? O que a gente costuma dizer é que a gente está numa fase, não só no Brasil, no mundo, da humanidade, da gente estruturar as nossas bases de dados. Para vocês terem, né, para a gente, porque a gente precisa mostrar para o computador, eles funcionam como padrão. Né? Então, vocês imaginam só a gente falar para o computador que pedido procedente é diferente de sentença procedente. Né? A gente precisa aí de construir uma série de coisas antes, e mais uma vez um convite para os advogados, né? Dificilíssimo a gente ter advogados para a gente trazer para esse momento de concepção aí das nossas ferramentas, tá? Quem quiser ter conhecimentos na área de tecnologia vai ser disputada a tapa, porque normalmente nossos colegas têm alergia de coisas exatas ou de matemática, né, gente? Mas é super importante, lembre-se que é uma linguagem, né? E que a gente, assim como aprende a falar português, inglês, a gente precisa também estar aberto aí para as novas formas de fazer acontecer no mundo. Espero que eu tenha respondido. Deixo aqui uma dica que o Eric deixou nas respostas aqui para vocês. Consultem uma boa base de dados para consultar as soluções que existem. É um radar da AB2L, que é a Associação Brasileira de Law e Legal Techs. Lá a gente tem aí um mapeamento das startups, das Law Techs e Legal Techs que são associadas, também tem um mapeamento das startups lá do comecinho, então no comecinho aí da sua trajetória, que a gente chama de early stage, e é claro que a gente tem outras soluções também desenvolvidas no Brasil que podem não estar ali, mas é um excelente começo. Obrigado, Paula respondeu sim.
a gente já está bem pertinho do final, então eu queria fazer uma rodada rapidinho, só de considerações finais para cada um de vocês, começando na mesma ordem, então, rapidinho, Eric, já depois na sequência, já Leandro e Paula. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Acho que foi bem legal a participação de todos vocês aqui fazendo perguntas, etc. A gente tentou responder o máximo possível. E quem ficou com dúvida, pode procurar qualquer um de nós três no LinkedIn, Instagram, etc. Acho que todos nós produzimos muito conteúdo sobre isso também para que as outras pessoas saibam. Tem livros que a gente escreveu, tem palestras como essa, tem um monte de conteúdo nas redes sociais, podem procurar ali que vocês vão ter bastante informação. E lembrando que esse é o primeiro contato que muitos estão tendo com esse tema, então é normal gerar dúvidas, vocês não vão sanar tudo numa palestra como essa, mas é um pontapé muito importante que a ASP está trazendo para todo mundo. Então, a partir de agora, eu recomendo que todo mundo também comece a pesquisar mais sobre esses temas, tá bom? Obrigado, pessoal. Leandro. Ótimos pontos aí, pessoal. Obrigado demais pela oportunidade. Eu acho que valeu aí para passar uma visão bastante geral dos desafios e oportunidades, né? Vamos focar nas oportunidades que todos esses pontos ou esses grandes caminhos que vêm surgindo trazem para a gente. Eu estou pegando gancho nas apresentações de todo mundo aqui. Agora eu vou aproveitar da Paula, que eu adorei aí a dela de se instruir, de seguir, de buscar soluções e de linguagem, né? E aí, até aproveitando a questão lá do estrangeirismo, né? Eu vou soltar uma aqui que, se meu filho de repente disser, olha, pai, eu quero ser louco que nem você, quero fazer direito também, eu vou ajudá-lo com a faculdade. Sabe qual que vai ser o meu primeiro critério para ele optar pela faculdade? Se a faculdade ensina linguagem de programação ou não. Tá? Advogados, bem-vindo a esta nova realidade, tá? Linguagem de programação. Fica a dica, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sentou numa cadeirinha de aprendizado para aprender linguagem de programação, porque ele entendeu que aquilo lá seria importante para o futuro dele. Então, faculdades de direito e advogados, preparai-vos para o mundo de zeros e uns, logo menos. Paula. Bom, pessoal, eu tenho a agradecer, é uma honra ter estado aqui com vocês, agradecer a ASP pelo convite, a oportunidade de conversar com o Eric. Essa pandemia deixa a gente muito afastado uns dos outros, né? De conhecer o Leandro, me colocar à disposição de todos vocês, tá? Como o Eric disse, procurem a gente, né? A gente enfrenta esse mar juntos, viu, pessoal? E espero que essa tenha sido a primeira vez de muitas, né, para a gente poder debater sobre esse tema que é tão interessante e que traz tantas oportunidades para nós. Paula, muito obrigado pela sua participação aqui nesse webinar da ASP. Eric também, agradeço demais. Leandro também, obrigado aí por dividir o conhecimento aqui com a ASP, com os nossos associados e todos os advogados aqui que estão nos assistindo. Temos ainda no momento 141 participantes. Então, nós abrimos aqui em grande estilo o nosso mês do advogado, com mais de 20 eventos aí na nossa grade de programação. Acessem nosso site, confiram. E já fica aqui o convite para os que quiserem, porque este evento também foi gravado e em breve estará na plataforma ASPFlix, também acessável via o nosso site. Então, com isso, eu encerro aqui o evento de hoje, agradecendo especialmente aos nossos palestrantes e a todos que nos assistiram aqui. Muito obrigado e boa noite.